De padrão, tá? É porque a gente não conversou antes, né, Arthur? Só para deixar claro aqui, a gente está gravando mais uma vez o seminário, mas a disponibilização dele só vai ficar online caso os autores do seminário do paper autorizem, tá? Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um seminário SBE de Economia Aplicada. Hoje nós estamos recebendo Arthur Bragança. Arthur é pesquisador no Climate Policy Initiative da PUC-Rio, onde ele também leciona. Tá? Arthur tem trabalhado como microeconomista aplicado, com interesse em desenvolvimento e economia ambiental. Queria agradecer a Arthur por ter aceitado o nosso convite, um convite um tanto quanto tardio, né, Arthur? Mas ficamos bastante felizes que você pôde estar aqui e falar com a gente um pouco sobre sua pesquisa. Então, Arthur, te passo a palavra e pode deixar que eu coordeno aqui as perguntas e te aviso qualquer coisa, tá bom? Então, obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite e obrigado por todo mundo que está assistindo. Hoje eu vou falar de capital humano e adoção de tecnologia, evidência da Revolução Verde brasileira. Esse é um trabalho em conjunto com o Juliano Assunção, que é professor da PUC do Rio e diretor executivo do Climate Policy Initiative, e com Cláudio Ferraz, que é professor da PUC do Rio e da Universidade de British Columbia. De certa forma, esse é um trabalho antigo, esse é um trabalho que a gente começou lá quando eu estava fazendo doutorado, foi parte de um dos capítulos da minha tese, mas ao mesmo tempo é um trabalho novo, porque depois do doutorado teve um longo hiato, a gente parou de mexer nisso e recentemente a gente resolveu mexer, trouxe mais dados, mudou a história, mudou muita coisa, e quando o Rodrigo me convidou para fazer o seminário hoje, a gente estava basicamente fechando uma versão, falando, ótimo commitment device aqui para a gente fechar isso, e então foi super... eu acho que o momento é bom tanto para receber comentários quanto para apresentar a história pela primeira vez. Então, sem maiores delongas, deixa eu começar aqui a apresentação. Eu acho que o ponto de partida, a ideia é que, de um lado, aumentos da produtividade agrícola são fundamentais para gerar desenvolvimento econômico, seja porque uma parte substantiva da população pobre trabalha em atividades agrícolas, seja porque ganhos de produtividade agrícola acabam liberando capital, trabalho para outras atividades e promovendo mudança estrutural e desenvolvimento econômico. Eu acho que uma fonte importante de ganhos de produtividade nas últimas décadas e nos países em desenvolvimento foi um conjunto de inovações que as pessoas chamam de Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Basicamente foi um conjunto de o desenvolvimento de sementes de alto rendimento, mais adaptadas para condições agroclimáticas típicas dos países em desenvolvimento, com nelas o rendimento de fertilizantes químicos é mais alto, e essas inovações, elas, eu acho que está bem documentado na literatura, elas foram uma fonte importante de crescimento de produtividade, tanto na agricultura quanto, em geral, nesses países em desenvolvimento desde os anos 60. Só que eu acho que uma outra coisa que está muito bem documentada na literatura é que a adoção dessas tecnologias, né, que foram sendo geradas a partir do final dos anos 50, é muito heterogênea mundo afora. Heterogeneidade em diferentes dimensões, desde a heterogeneidade espacial, no sentido mais bruto, ou seja, taxas de adoção muito mais altas na Ásia, vis-à-vis o continente africano, heterogeneidade entre regiões diferentes do mesmo país, heterogeneidade dentro de regiões produtoras diferentes. Eu acho que uma pergunta super importante que surge na literatura de desenvolvimento é tentar entender qual que é a fonte dessa heterogeneidade. E uma hipótese clássica, né, para pensar a adoção de tecnologia e o que explica a heterogeneidade na adoção de tecnologia, é a hipótese que, no fundo, isso é decorrente de diferenças de capital humano. E, no fundo dessa hipótese, tem duas questões. De um lado, a ideia é que trabalhadores mais qualificados eles têm uma vantagem comparativa em adotar tecnologias modernas e que, nesse sentido, inovações tecnológicas acabam complementando o capital humano, e exatamente por essa razão, diferenças no estoque de capital humano acabariam explicando a heterogeneidade de adoção de tecnologias mundo afora, na agricultura em particular.
Questão que, apesar dessas hipóteses serem clássicas e vários dos artigos seminais dessa literatura serem artigos bastante antigos, tem muito pouco teste empírico desses dois mecanismos em particular. Então, o que a gente faz nesse artigo é usar o que a gente está chamando aqui de experimento histórico, mas no fundo é assim, a experiência histórica do Brasil Central para gerar alguma evidência sobre essa questão. E sendo bastante claro o que é esse experimento histórico que a gente usa, no fundo a gente vai olhar para o que a gente chama de adaptação da soja para o Brasil Central nos anos 70. Tá? Então, se a gente olha para essa região do Brasil Central, e aqui a gente está pensando no Brasil Central como sendo os antigos estados de Goiás e Mato Grosso, ou seja, hoje em dia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, então por isso que eu não estou usando o Centro-Oeste, tá? Estou usando o Brasil Central, porque formalmente o Tocantins é parte da região Norte. Mas essa região, que a gente tem, assim, desde os anos 40, pelo menos, um processo de aumento da ocupação dessa região, né? Uma fronteira agrícola, com muitos subsídios para a ocupação. Agora, se a gente olha para o que estava acontecendo antes dos anos 70, você vê que esse aumento da ocupação está associado ao aumento da área, né, que ocupada com arroz, feijão, milho, né, cultivos tradicionais, mas uma queda da produtividade. E aí uma queda da produtividade, de certa forma, refletindo as restrições agroclimáticas grandes que existem para a produção nessa área do país. E o que acontece a partir de 1970, né, tem um conjunto de inovações que foi um conjunto de cruzamentos, de desenvolvimento de sementes de soja adaptadas para as condições climáticas dessa região, o que a gente está chamando aqui de Revolução Verde Brasileira, seria isso, que gerou um processo de crescimento exponencial da área plantada com soja, né, basicamente, o crescimento da área de soja é tão forte que nem dá para ver o que está acontecendo nas outras culturas, então tem que dividir por 10 para ver. Nota que, diferente do processo de antes, o crescimento não está associado à redução de produtividade, a produtividade de soja também está crescendo substantivamente, e acaba puxando a produtividade de milho, que é um cultivo complementar. E o processo, uma característica muito forte desse processo, é que a adoção de soja e a expansão da soja, para ela acontecer, foi um processo forte de intensificação, ou seja, as sementes que foram desenvolvidas nos anos 70, elas são uma condição necessária para a produção nessa região, mas não são uma condição suficiente para conseguir produzir. Você tem que trazer muito capital, muito fertilizante, ou seja, você tem que mudar a forma de fazer a produção agrícola, e com o processo, o desenvolvimento da tecnologia, a adoção local sempre requer algum tipo de adaptação. Então, foi um processo intensivo em experimentação com diferentes variedades de sementes que estavam sendo desenvolvidas, como usar fertilizantes, etc. E essas duas características, de um lado, essa intensividade em capital, e de outro lado, essa necessidade de experimentação, elas chamam a atenção para o fato que esse processo ele pode ter aumentado muito a demanda por capital humano nessa região. E o que a gente vai investigar nesse artigo é exatamente isso. A primeira pergunta que a gente faz é como que essas inovações influenciaram a demanda por capital humano na região. E o segundo ponto, a segunda questão a pergunta que a gente se faz é como que os ajustes do estoque de capital humano, né, induzidos por esse aumento de demanda, eles afetaram o efeito total das inovações sobre a produtividade. Ou seja, será que esse ajuste do estoque de capital humano, né, ajustes do lado da oferta de trabalho, eles amplificaram o efeito dessas inovações? Qual que foi o papel deles? Né? Especificamente, como que a gente vai fazer isso? A gente, basicamente, a apresentação, o paper está dividido em duas partes. Né? Na primeira parte, a gente vai tentar documentar em bastante detalhe como que a Revolução Verde afetou a demanda por capital humano. Para fazer isso, a gente vai combinar o timing, né, dessas inovações tecnológicas com diferenças na cross-section da aptidão para cultivar soja utilizando essas tecnologias modernas, construir um desenho de diferenças e utilizando essa estratégia empírica, a gente documenta que a Revolução Verde aumentou o emprego na agricultura nesses locais, mas mais do que isso, ela mudou a composição dos trabalhadores, aumentando a escolaridade média dos trabalhadores, e também como evidência de aumento de demanda de capital humano, aumentou o salário total, mas também o salário relativo dos trabalhadores mais escolarizados vis-à-vis os trabalhadores menos escolarizados. Quando a gente olha para o que
que tipos de movimentos explicam esses ganhos de emprego, principalmente de trabalhadores mais escolarizados, a gente vê que o movimento é totalmente explicado por mudanças de padrões migratórios. Basicamente, entrada mais intensa de imigrantes, de pessoas nascidas em outros estados com maior nível de escolaridade, é isso que explica o ajuste no mercado de trabalho. A gente não encontra nenhuma evidência que esse ajuste é explicado, seja pelos trabalhadores nativos, ou seja, nascidos naquela região, trocando de outros setores, né, trabalhadores mais qualificados trocando de outros setores para a agricultura, e também nenhuma evidência que esses trabalhadores estão acumulando mais capital humano e indo trabalhar na agricultura. E aí, quando a gente coloca uma lupa nesse processo migratório, a gente vê que esses imigrantes eles vieram principalmente de regiões do país onde a agricultura, lá no final dos anos 60, já era mais intensiva, mais moderna, particularmente do sul do país. Ou seja, tem um processo que as inovações tecnológicas, né, a Revolução Verde está aumentando não somente a demanda por capital humano em geral, ou seja, pessoas com maior educação formal, mas também, aparentemente, por pessoas com experiência na agricultura mais moderna. E a gente documenta um conjunto de mudanças na estrutura de ocupações e no uso de capital na agricultura que são consistentes com a Revolução Verde mudando a natureza do trabalho agrícola, ou seja, a demanda por diferentes tipos de habilidades. Feito isso, a segunda parte do paper, a gente documenta os efeitos da Revolução Verde sobre a produtividade agrícola, a gente documenta efeitos substantivos da Revolução Verde sobre a produção por trabalhador, que são liderados principalmente por aumentos da produção de grãos, e a gente constrói um modelo que a gente decompõe esses efeitos sobre a produtividade num componente direto, ou seja, a Revolução Verde aumentando a produtividade da terra, e um efeito indireto que está operando via esses ajustes de capital humano que eu mencionei para vocês, e a gente encontra que esses ajustes de capital humano são uma parte importante dessa história. Bom, esse é um artigo que está relacionado com 3 grandes blocos da literatura. Acho que, primeiro, a literatura sobre capital humano na agricultura. Acho que o artigo fundamental aqui é esse artigo desculpa, do Foster e do Rosenzweig, em 96, que documenta os efeitos da Revolução Verde na Índia sobre investimentos em capital humano, e eu acho que assim, a nossa grande contribuição em relação a esse artigo, que é um artigo seminal muito importante, é tentar, acho que, documentar como que a Revolução Verde no Brasil afetou a demanda por capital humano, ao invés de usar métricas de investimento de capital humano, que podem ser contaminadas por efeito renda, olhando para a dinâmica de preços e quantidades no mercado de trabalho, para conseguir caracterizar melhor como que as inovações tecnológicas afetaram a demanda por capital humano. Isso também é um artigo conectado com a literatura de inovações tecnológicas na agricultura, que é uma literatura crescente que identifica os impactos de inovações tecnológicas não só na produtividade agrícola, como também no emprego agrícola, na mudança estrutural e eventualmente na produtividade agregada da economia. O que a gente vai fazer, eu acho que assim, a gente também estima efeitos sobre produtividade agrícola, sobre emprego agrícola, como grande parte dessa literatura, mas a gente adiciona a dimensão de capital humano e discute como que, de alguma forma, a oferta de capital humano vai determinar o impacto das inovações tecnológicas sobre a produtividade. Tá? Acho que os 2 artigos mais relevantes para a gente pensar aqui são esse artigo do Douglas Golin, que está forthcoming no JP aqui, que olha para o efeito global da Revolução Verde sobre produtividade agrícola e não agrícola, e no contexto brasileiro, o paper da Paula Bustos, do Bruno Capretini e do Jacopo Ponticelli, que olha para outra inovação tecnológica, a introdução dos transgênicos e os efeitos dos mercados de trabalhos locais e industrialização no Brasil. São 2 papers dos mais importantes aqui para a gente. E, de certa forma, como o nosso mecanismo aqui, que explica, né, toda essa dinâmica do capital humano, né, local, é um mecanismo de migração, esse nosso paper se conecta com uma literatura sobre sorte e desigualdade espacial, que é uma literatura que enfatiza, né, como que o sorting dos trabalhadores entre diferentes setores e regiões pode amplificar
diferenças de endowment, diferenças de produtividade, o que a gente mostra que é exatamente esse mecanismo. A gente tem um choque que mudou a produtividade de diferentes regiões de maneira heterogênea, e a gente vê que os trabalhadores eles mudam suas escolhas locacionais de uma forma que amplifica esse efeito inicial do choque. Então, eu acho que nossa contribuição para essa literatura é essa. Bom, falar um Arthur, pouco... Pode, tem uma pode. pergunta aqui do Lucas. Eu creio que você vai explicar, mas como você diferencia efeitos da Revolução Verde de efeitos de renda devido à melhoria de tecnologia? Então, a gente, na realidade, eu vou ser bastante específico, acho que sobre isso, mas a gente olha para os efeitos da Revolução Verde em diferentes tipos de trabalho, tanto na quantidade quanto no preço, para tentar diferenciar o que seria, por exemplo, esse choque, né, mudando a demanda por capital humano, ou esse choque deixando, eventualmente, as regiões mais ricas, e aí mudando amenidades locais e mudando a disposição de pessoas, né, com diferentes skills para morarem nesses lugares, que seria um mecanismo de oferta. Então, na realidade, a gente vai utilizar dados de preços e quantidades, né, eu acho que emprego e salário, salário e emprego, no caso, para diferenciar entre essas explicações. Beleza? Tá, vou seguir aqui. Bom, o background, né, sendo um pouco mais detalhado sobre o contexto institucional aqui, eu acho que o importante para pensar sobre o Cerrado, sobre o Brasil Central, é que a gente tem essa combinação de um clima tropical, o que, do ponto de vista do cultivo de um grão originário de uma área temperada, significa que você vai cultivar ele com menos exposição à luz solar, porque é uma área tropical, tem menos exposição, tem menos luz solar no verão do que numa área temperada, e esses solos de cerrado, que basicamente dá para pensar no Cerrado brasileiro como assim, uma região em que você não tem nenhuma grande movimentação geológica há muito, muito tempo, então que é um solo que está sendo varrido por erosão há milhões e milhões de anos, o que resulta é que um solo pobre em nutrientes, a única coisa que ele é rico que ele é rico em alumínio, que é algo tóxico para as plantas, né? E apesar dessas duas características, tem um esforço grande de política pública para tentar ocupar no Brasil Central, desculpa, gente, ao longo do tempo, desde os anos 40, pelo menos, com projetos de colonização, tipo as colônias agrícolas nacionais de Goiás e de Dourados, né? A de Goiás em Séries, a de 41, a de Dourados de 43, construção de estradas, principalmente a partir da construção de Brasília, programas de eletrificação em massa, subsídios para crédito, que eu esqueci de listar aqui no slide, mas eu acho que, como eu mostrei ali no início da apresentação, tem uma restrição agroclimática grande para a expansão da produção nessa região, e como parte da tentativa de superar essas restrições agroclimáticas, houve um conjunto de esforços de pesquisa focados em tentar desenvolver sementes mais adaptadas para essa região. Um esforço não só focado na soja, então teve esforço em soja, teve esforço no café, teve esforço no algodão, são pelo menos alguns que eu já consegui mapear, mas eu acho que do ponto de vista do desenho empírico, tem duas questões aqui que são importantes. Nenhum desses esforços foi financiado, seja por governos locais, seja pelos produtores locais. Eles estão dispersos em universidades, centros de pesquisa e até companhias privadas, mas eles são esforços financiados tipicamente fora do Cerrado. Tá? E o esforço da soja foi o esforço mais bem sucedido desses. E, no fundo, o que ele foi? Ele foi um processo contínuo de desenvolvimento de variedades que podiam ser cultivadas cada vez em mais áreas da região. Então, tipicamente, você começa conseguindo cultivar no Cerrado Paulista e Mineiro, no Triângulo Mineiro, você começa a entrar no Mato Grosso do Sul, em Goiás, e ao longo do tempo você vai gerando variedades adaptadas para serem produzidas em latitudes mais baixas, basicamente Mato Grosso, no Tocantins, né? E aí, como acho que tem uma linha do tempo aqui desse processo, acho que o processo começa ali na segunda metade, de maneira muito incipiente, na segunda metade dos anos 60, com a criação de algumas variedades que poderiam ser plantadas no Cerrado Paulista, depois alguma coisa ali no final dos anos 60, um desenvolvimento aqui da Universidade Federal de Viçosa, de variedades que podiam ser plantadas em áreas do sul do Cerrado, mas eu acho que os dois grandes breakthroughs vieram aqui nos anos 70, tá? Com o desenvolvimento dessa variedade, o FV1, e essa variedade que é a cristalina, essa da Universidade Federal de Viçosa, e essa que é um cruzamento privado, na realidade, que até gerou essa empresa, a FT Sementes,
que nesse caso foi a primeira vez que você consegue cultivar áreas de soja, que você conseguia produtividade acima de 2,5 toneladas, pelo menos experimentalmente. O processo continua ao longo dos anos 70, e aí aqui eu marquei no início dos anos, final dos anos 70 e início dos anos 80, que é quando a Embrapa entra, a Embrapa foi fundada em 73, ela entra na história e ela desenvolve variedades que estavam adaptadas já para plantar para latitudes mais baixas, basicamente no Mato Grosso e em Tocantins, de alguma forma completando esse processo de conquista do Cerrado. E depois, obviamente, tem um conjunto grande de variedades. O nosso estudo a gente vai parar em 2000, porque a gente não quer entrar quando já tem transgênicos, então a gente está falando aqui num processo anterior aos transgênicos, mas basicamente essa linha do tempo dá um pouco dessa noção do desenvolvimento das variedades que poderiam ser cultivadas na região. E o que é importante para pensar a nossa hipótese, né? Como que esse desenvolvimento de variedades de soja adaptadas para o Brasil Central mudou a demanda por capital humano, é que a adoção da soja basicamente é uma revolução na maneira como se faz a agricultura. De um lado, você vai começar a transitar essencialmente de criação de gado extensiva para cultivo de grãos em larga escala, que é um processo que está ocorrendo na região nos últimos 40 anos, né, ainda está ocorrendo hoje. Isso torna a produção muito mais intensiva em fertilizantes e máquinas, porque, como eu falei anteriormente, as sementes são condição necessária, mas não suficiente para a produção. E, principalmente nos anos iniciais da produção, tem um processo que envolvia muita experimentação com sementes e fertilizantes. Porque, na realidade, por mais que existissem as tecnologias, você tinha que sempre tem que fazer alguma adaptação local para plantar em algum contexto específico. E esse processo de experimentação envolveu muitas cooperativas, muitos imigrantes. Basicamente, o processo os imigrantes chegavam, formavam cooperativas, começavam a plantar arroz, que era uma cultura com menos incerteza em termos de produtividade, e começavam a experimentar com soja, trocar informação com diferentes variedades, e depois de um tempo começavam a transitar de maneira mais intensiva para a soja, tá certo? Então, como que a gente vai usar? Então, acho que a nossa hipótese é que esse processo, essa inovação, essa revolução verde brasileira que eu descrevi, aumentou a demanda por capital humano, e como que para testar isso a gente vai utilizar três conjuntos de dados. O primeiro conjunto de dados é esse dado da FAO, que é esse GAES, Global Agroecological Zones, que basicamente é um conjunto de dados, é um raster global que cobre diferentes grãos para diferentes parâmetros tecnológicos, climáticos, e que, a partir de informações geográficas, climáticas e parâmetros tecnológicos, ele produz métricas de potencial agronômico para grids de mais ou menos 10 por 10 quilômetros para o mundo inteiro. Então, a gente utiliza esse dado para construir uma medida de potencial para cultivar soja utilizando tecnologias modernas. A gente vai definir essa medida basicamente como sendo, seguindo o paper da Paula Bustos e dos coautores, a gente vai definir essa medida como sendo a diferença entre o potencial de soja em dois níveis de inputs distintos, no alto e no baixo, para construir uma medida consistente com a realidade do período. A gente vai optar por pensar em soja não irrigada, sementes convencionais, então a gente não está falando de transgênicos, e com parâmetros históricos, climáticos históricos. E a nossa interpretação é que essa medida é uma proxy do ganho que o fazendeiro poderia obter por adotar soja depois da Revolução Verde, ok? Isso aqui é a distribuição espacial, desculpa. Isso é a distribuição espacial da medida no Brasil Central. Acho que aqui é importante, para quem estiver olhando a escala, isso está normalizado, tá? Então, desvios padrões em relação à média, mas eu acho que o importante é que assim, tem alguma heterogeneidade, a aptidão um pouco maior nessas áreas ao sul do Cerrado, e uma questão importante é que, principalmente no Mato Grosso, né, do meio para o norte do Mato Grosso, é uma região de ocupação muito recente, então a gente tem muito poucas unidades geográficas em 1970, então acaba que a amostra para ali é bem pequenininha. Então acho que são três coisas para ressaltar desse mapa. Além desse dado de potencial agronômico para cultivar soja, que vai ser uma medida de tratamento que a gente vai utilizar, ou seja, a medida de quanto que o município ganhou com a Revolução Verde, a gente vai utilizar
preponderantemente dois outros conjuntos de dados, os dados do censo agrícola e do censo populacional. Para o censo agrícola e para o censo demográfico de 1960, a gente tem dados ao nível do município, e depois de 1970, para o censo demográfico, a gente tem acesso ao microdado. Como a adaptação, né, as inovações ocorreram primordialmente ao longo dos anos 70, nossas regressões principais, a gente vai utilizar os dados, medidas de emprego e salários que a gente constrói dos microdados a partir de 1970, mas a gente utiliza os dados de 60 para testar as pré-tendências, a gente vai ter um desenho de diferentes diferenças, e isso vai ser uma parte importante da nossa história. E aqui, de novo, ressaltar que a gente para em 1995 para o censo agrícola, em 2000 para o censo demográfico, porque a gente não quer entrar no período em que os transgênicos estão atuando, então são outro choque tecnológico potencialmente correlacionado com esse choque que a gente está analisando. Nosso framework empírico basicamente vai ser um modelo de diferenças e diferenças com tratamento contínuo, em que a gente vai regredir um outcome Y do município M no período T em efeitos fixos de município, de estado, período, ou seja, a gente está utilizando só variação intraestadual nas nossas estimativas, e num conjunto de dummies, e num conjunto de parâmetros, numa interação entre a nossa métrica de tratamento, né, que é o potencial para cultivar a soja com as novas tecnologias, interagido com dummies de ano. E aí a gente vai ter aqui, então, uma medida de tratamento para cada período do tempo. Então, se a gente está rodando essa regressão com 70, 80, 91 e 2000, a gente vai ter 3 parâmetros, parâmetro de 80, de 91 e de 2000, e esses parâmetros estão falando quanto que mudou o outcome Y, cresceu a mais no município que se beneficiou mais com a Revolução Verde, vis-à-vis o município que se beneficiou menos com a Revolução Verde. E a gente vai controlar aqui por umas características pré-determinadas, sobretudo características geográficas e algumas métricas iniciais de presença de agências bancárias, uso da terra e emprego. Tá? Para construir a amostra, a gente tira os municípios grandes, as capitais dos estados, e a gente tira também municípios que a gente tem muitos zeros nas medidas de emprego que a gente usa. Então, no final, a gente termina com uma amostra de 236 áreas mínimas de comparação que são consistentes ao longo do tempo. Ok? Erros padrões, a gente vai clusterizar ao nível do município. E, de novo, a hipótese de identificação aqui é que, na ausência das inovações tecnológicas, os outcomes dos municípios mais ou menos afetados por essas inovações evoluiriam de maneira similar, ok? Para testar isso, a gente não consegue testar diretamente. O que a gente faz, a gente usa dados pré-tratamento entre 60 e 70 e vê se a nossa medida de tratamento prediz o crescimento de algum outcome de interesse entre 60 e 70. Então, nossa hipótese de identificação aqui implicaria que o beta dessa regressão aqui com dados de 60 e 70 seria 0. Isso aqui é basicamente uma métrica de pré-tendências. O que a gente vê o resultado dessa regressão. Aqui a gente... Desculpa, gente. Duas questões importantes. Todas as nossas regressões principais, a gente está pesando pela área do município para calcular efeitos de tratamento por hectare, de certa forma, e nessa regressão aqui a gente está incluindo controles geográficos apenas, a gente pode colocar outros controles e algumas especificações a gente vai colocar, mas o ponto é que mesmo sem controles geográficos, então basicamente latitude, longitude e distância até Brasília, distância até a costa e altitude do município. E com esses controles, basicamente, a gente vê que não tem nenhuma diferença na tendência, seja de uso da terra, de população, emprego, porcentagem de imigrantes, pessoas alfabetizadas, acesso à eletricidade, acesso à geladeira. Se a gente fizer isso sem pesos de área, também não faz muita diferença, os resultados são muito similares. Então, em geral, a gente tem evidência que, na realidade, esses municípios pareciam caminhar juntos, os municípios mais ou menos afetados pela Revolução Verde, antes dela ter acontecido. Tá? Então, acho que isso, de certa forma, é a primeira forma que a gente tenta validar nosso desenho empírico. A segunda coisa que a gente faz para validar o desenho empírico é ver se a nossa medida, né, de aptidão para cultivar soja, ela prevê, na realidade, a adoção de soja nesses municípios depois da mudança tecnológica. Né?
Ou seja, será que essa medida da FAO é uma boa medida, né, da aptidão desses municípios para produzir soja? Então, essa regressão, basicamente, a gente olha para os dados do censo agrícola, a gente está olhando para cultivo de soja como porcentagem da área de fazendas em 1970, e eu acho que o que é importante aqui são duas coisas. Primeiro, é o aspecto dinâmico. O que a gente vê é que lá em 1975, né, logo depois das primeiras inovações, os municípios mais aptos a produzir soja, é que a medida está normalizada. Então, a interpretação é que é um choque de um desvio padrão na nossa métrica de tratamento, como que isso mudou o cultivo de soja em pontos percentuais. Então, você está falando que um choque de um desvio padrão no potencial para cultivar soja, está aumentando em 0,2 pontos percentuais a área de soja no município, um aumento relativo, né, que é diferenças, e o que a gente vê é que esse efeito vai crescendo ao longo do tempo, até chegar em 1995, em que um choque de um desvio padrão da métrica de potencial para cultivar soja, da nossa medida de tratamento, aumenta, gera um aumento relativo de quase 8 pontos percentuais na área com soja do município, ok? Então, a gente tem esse efeito crescente ao longo do tempo, que é consistente tanto com a tecnologia estar difundindo, como também as variedades estarem melhorando e as áreas onde é possível cultivar soja no cerrado vão aumentando. Acho que o segundo ponto relevante é que quando a gente caminha ao longo das colunas aqui, a primeira coluna a gente só está com controles geográficos, a segunda coluna a gente adiciona controles para a presença de agências bancárias nesse município, sempre medido no baseline, tá, gente, para evitar que os controles sejam endógenos. Na terceira coluna, a gente adiciona medidas de uso da terra inicial, e na quarta coluna, medidas de estrutura do emprego inicial, e na realidade esses controles eles não mudam muito a história, ou seja, a história é mais ou menos consistente. Então, o que parece aqui é basicamente nossa medida tem um poder preditivo bom da efetiva adoção da tecnologia nesses municípios. Talvez a medida de cultivo de soja não seja uma medida muito boa, porque na realidade quando o agricultor ele adota soja, por questões diversas, porque faz sentido agronômico você fazer rotação de culturas, etc., ele acaba plantando outras coisas. Por exemplo, ele vai plantar milho junto. Hoje em dia você faz isso dentro do mesmo ano agrícola, mas na época você plantava soja um ano, milho outro ano, você ia trocando. Então, na realidade, uma medida um pouco mais ampla de adoção de tecnologia é a fração de lavouras do município, e olhando para essa medida, a gente vê a mesma história. Em 1970, a primeira coisa que é útil de pensar é que os coeficientes são sempre maiores do que só de soja, refletindo essa complementariedade entre soja e principalmente milho. Segundo ponto é que em 1975 aqui tem algum ruído, então a gente não tem significância estatística a níveis usuais, isso é explicado porque tem outros cultivos, então vai ter mais ruído naturalmente no banco de dados, mas o coeficiente vai crescendo ao longo do tempo e em 1995, a gente está falando que um choque de um desvio padrão da nossa métrica de potencial para produzir soja aumenta em 11,4 pontos percentuais a área de lavoura no município. De novo, mesmo padrão, super robusto entre especificações. Então, a história aqui parece que a nossa medida, não só ela não prediz nada que estava acontecendo nesses municípios antes da Revolução Verde, como também ela é bem preditiva da adoção das tecnologias da Revolução Verde. Então, feito isso, o próximo passo é testar quais foram os efeitos. Então, utilizar essa medida para testar quais foram os efeitos da Revolução Verde sobre capital humano. A primeira coisa que a gente começa olhando para emprego. Tá? Então, na coluna 1 aqui, a gente olha para os efeitos da Revolução Verde sobre o emprego total. Então, basicamente, desculpa, gente. Basicamente, o que a gente encontra é que um choque de um desvio padrão na nossa métrica de potencial para produzir soja aumenta em 1980 em torno de 20%, 0,18 log points, o emprego total na agricultura do município, e chegando em 2000 um efeito em torno de 0,31 log points, que dá mais ou menos cerca de 36%, ok? Um aumento de 36%. Só para ter uma ideia da magnitude desse efeito, se a gente se mover do percentil 25 para o percentil 75 da distribuição de potencial para produzir soja, a gente vai mover mais ou menos 1,6 desvios padrões na nossa métrica. Isso significaria que um aumento, que se mover do percentil 25 para o 75, geraria um aumento de emprego da ordem de 60%. Ok?
Então, um efeito bastante grande, mas o que é relevante aqui para a gente é que quando você restringe a amostra só para pessoas com mais de 4 anos de estudo, mais de 8 anos de estudo, você vê que os efeitos ficam ainda maiores, ou seja, esse efeito é ainda mais forte para grupos com maior escolaridade. Se a gente fala acima de 11 anos de estudo, o efeito morre, mas aqui é importante porque se nessa região quase não tinha gente trabalhando na agricultura com 11 ou mais anos de estudo na época, então a nossa métrica preferida aqui de um trabalhador qualificado vai ser acima de 4 anos de estudo, e de fato, quando a gente começa a aumentar, a gente começa a perder mais amostra ainda, né? Ou seja, alguns municípios nem têm essa medida. E aí, quando a gente olha para isso, a gente faz a razão de trabalhadores qualificados com primário completo, né, com mais de 4 anos de educação, e não qualificados, com menos de 4 anos de educação, a gente vê um efeito grande, ou seja, muda, não só aumenta o tamanho da força de trabalho, como muda a composição da força de trabalho, com aumento substantivo da proporção de trabalhadores mais qualificados. Tá? Esse aumento que a gente está falando que um choque de um desvio padrão está aumentando em torno de 0,10, né, em 2000, essa proporção, e aí para ter uma ideia, essa proporção em 2000 é em torno de 1, tá bom? Ou seja, então a gente está falando e ela sobe de 0,10 para 1 no período, então a gente está falando de um choque bastante importante aqui. O que é interessante é que se a gente olha para o setor urbano, aqui eu não vou mostrar, mas está num desses botões, se a gente olha para o setor urbano, a gente tem uma história completamente diferente. Nas áreas urbanas, você tem essas economias locais estão crescendo, mas não parece que esse crescimento está beneficiando o emprego qualificado. Na realidade, é um crescimento idêntico, mais ou menos parecido de todos os grupos, e essa métrica aqui de qualificados por não qualificados nem muda, não tem mudança nenhuma relativa. Tá? Arthur, Oi, pode falar. tem um comentário do Caio, na verdade é uma pergunta e um comentário, né? Ele fala, vocês teriam acesso a outras variáveis que sejam potencialmente correlacionadas com seus outcomes e que sejam disponíveis para antes de 60? Isso poderia ajudar a defender melhor a hipótese de parallel trends, e se não existir essa possibilidade, vocês poderiam dizer se os efeitos estimados seriam lower bound ou upper bound? E Pode falar, desculpa. é melhor responder porque tem outras duas perguntas grandes. Tá, então, respondendo ao Caio, a gente tem algumas informações, principalmente do censo agropecuário, a gente consegue ir de volta até 1940, que eu já digitalizei isso. Para o censo populacional, para o censo demográfico, dá para voltar para 50 e 40 também, mas, de novo, o trade-off aqui é que quando a gente começa a voltar muito, começa uma região de ocupação recente, a gente começa a ficar com a amostra muito pequena. Então, aquele pre-trained que eu mostrei para vocês, eu estava com 214 observações. Então, se eu voltar para 50, eu vou ficar com 160. Se eu voltar para 40, eu vou ficar com 100 e poucas. Então, eu preferi mostrar com a amostra menor, porque tem um trade-off ali, né? Eu vou ter mais pontos, né? Eu acho que a crítica que você está fazendo, você está estimando uma tendência com 2 pontos só, então, na realidade, eu quero ver mais pontos, acho que é uma crítica justa, mas o ponto é, quando eu voltar mais, para construir um painel consistente, eu vou acabar com um número de observações muito pequeno. Mas eu acho que para o censo agrícola, então para as métricas de uso da terra, é bem tranquilo. Para o censo demográfico, o que a gente consegue é basicamente assim, proporção de imigrantes, proporção de trabalhadores na agricultura, alguma coisa assim. A parte mais de salário, renda, é bem, bem pobre nesses censos. Mas pode falar, Rodrigo, as outras perguntas. Tem uma pergunta, eu vou pular do Henrique rapidinho, porque a do Lucas é mais relacionada com a do Caio. O Lucas fala o seguinte, ele fala que vocês olharam para o fluxo de migração pré-60, mas ele pergunta se vocês chegaram a restringir para fluxos vindo de cidades produtoras de soja da região sul. Aí ele comenta, dado o movimento que ocorreu de produtores do sul para o centro-oeste. Eu vou mostrar isso em 2 slides. Certo. O Henrique perguntou se você poderia repetir a interpretação desse último coeficiente. Agora, aqui só é difícil, Henrique, de saber se é o último coeficiente que era a coluna 5 da última tabela ou se era algum antes, né? Eu imagino que seja esse. Esse E ele aqui. pergunta o seguinte, a expansão da soja explicaria quanto da variação do período? Tá, então, boa pergunta, né? Então, assim, esse coeficiente aqui, basicamente, a gente está falando que a razão de trabalhadores qualificados e não qualificados
O choque de um desvio padrão na nossa métrica de potencial para a soja aumentou em 0,4, essa razão em 80, 0,14 em 91, e aí depois o efeito cai um pouquinho para 0,10 em 2000. Como que a gente consegue interpretar isso? Então, basicamente, no período, na amostra agregada, teve um aumento mais ou menos assim, só 10, eu tinha 0,1 trabalhadores qualificados para cada trabalhador não qualificado no início, e essa razão vira 1 em 2000, tá? Na agricultura. E o que a gente está falando aqui, se a gente pegar um município do percentil 25 da nossa métrica e levar para o percentil 75, a gente está falando de um aumento em torno de 0,16 dessa métrica aqui, 0,17 e 0,20 aqui. Então, a gente está falando, a gente está explicando mais ou menos 20% desse aumento agregado, que seria explicado pelo nosso mecanismo. Então, não sei se responde a pergunta, mas é basicamente essa a interpretação quantitativa que a gente consegue fazer aqui. Tá bom? O Eu Henrique acho. fez outro comentário rápido. Ele falou o seguinte: com o censo demográfico, você não pode trabalhar com coortes também no censo de 70 e também observar pretenders aí? Eu posso trabalhar com coortes. A gente observa quem que já estava na região há mais de 10 anos, mas eu não sei se a pessoa já estava na agricultura há 10 anos atrás. Então, você tem alguma coisa que você consegue saber. Eu não sei se a pessoa estava na agricultura esse período inteiro, mas eu posso tentar fazer isso. Acho que tem uma dificuldade aqui que, sim, dá para pegar a coorte, dá para ver, mas a gente não sabe onde que essa pessoa estava trabalhando antes, que seria a métrica ideal. Tá? Acho que, mas enfim, depois, se tiver mais ideias, eu acho que essa é uma boa ideia, então, de ser explorada. Então, me mande mensagem depois, que eu estou interessado se tiver alguma ideia específica, ou manda aqui no chat. Acho que relacionado a um primeiro comentário que teve do Lucas, né, como que a gente separa desse efeito de emprego que a gente vê ter sido um efeito que realmente aumentou a demanda por esses diferentes grupos, ou ter sido um efeito que veio de algum outro processo. Em particular, você pode se preocupar, falar, né, esses municípios cresceram muito, eles se tornaram lugares um pouco melhor para viver, e eventualmente pessoas com maior nível de escolaridade gostam de viver, têm uma preferência locacional maior por algum tipo de amenidades e vão resolver se mudar para essas regiões. Tá? Isso seria um mecanismo de oferta. Você vai falando, olha, que os municípios mais beneficiados pela Revolução Verde aumentou a oferta de trabalhadores ali. E aí, se aumentou a oferta de trabalhadores qualificados ali, eu esperaria que o quê? Que os salários caíssem. Então, olhar para os salários é bastante útil para conseguir diferenciar o que é um efeito da demanda ou o que pode ser alguma outra coisa. E o que a gente vê aqui, primeiro ponto, é que os salários, em geral, estão aumentando, tá? Estão aumentando bastante. Então, o choque de um desvio padrão está associado ao aumento entre 12% e 16% dos salários, dependendo do período. Mas o aumento de salário, à medida que a gente vai caminhando na tabela, é ainda maior para grupos com escolaridade maior. Nota que aqui, até para o grupo acima de 11 anos de idade, que a gente não observa nenhuma resposta de quantidade, a gente observa uma resposta forte de preço. E, em particular, eu acho que é importante aqui é que aumente o salário relativo dos trabalhadores qualificados vis-à-vis os trabalhadores não qualificados. Ou seja, de certa forma, as duas respostas de emprego e de salário, elas são consistentes com a ideia que a Revolução Verde ela aumentou a demanda por trabalhadores mais qualificados, mais escolarizados, ou seja, aumentou a demanda por pessoas que tinham habilidades básicas de leitura, matemática e etc. Ok? Acho que o passo seguinte aqui, uma vez documentado que tem esse efeito sobre emprego e salário, a gente passa para olhar para os efeitos, para de onde que esses trabalhadores vieram. Né? Esse aumento do número de trabalhadores qualificados, o aumento da proporção dos trabalhadores qualificados, ele é decorrente de quê? Ele é decorrente de migração, ele é decorrente de pessoas que moravam naquela região que estão saindo de outros setores para a agricultura, ele é decorrente de acúmulo de capital humano. E o que a gente acha consistentemente nessa tabela é que o grande mecanismo de ajuste aqui é a migração. Tem um aumento forte de migração, sobretudo de imigrantes com mais de 4 anos de educação, mas dos dois grupos tem um aumento forte. E quando a gente olha para trabalhadores nativos, e aqui eu acho que é importante enfatizar que nativos aqui são basicamente pessoas que nasceram naquele estado, porque município aqui é uma métrica
complexa, porque os municípios estão dividindo ao longo do tempo, mas também se a gente usar a métrica municipal, a história é a mesma. Na realidade, não tem efeito nenhum para nativos com mais de 4 anos de educação, e na prática tem até uma queda, pelo menos no curto e no médio prazo, do emprego de nativos com menos de 4 anos de educação. Então, acho que isso aqui é bastante... Acho que tem duas coisas que essa tabela mostra. De um lado, que dentro de grupos, seja imigrantes, seja nativos, você tem um efeito muito mais forte no emprego dos trabalhadores mais qualificados, mas também tem uma distinção entre grupos, ou seja, com uma resposta forte de entrada de imigrantes com baixa escolaridade e até uma saída de nativos com baixa escolaridade. Isso aponta para a possibilidade que a Revolução Verde não está só aumentando a demanda por capital humano geral, ela está aumentando também a demanda por capital humano específico. E para colocar uma lupa nisso, eu faço o que alguém sugeriu que eu fizesse. Eu olho de onde essas pessoas vieram. E eu olho de onde essas pessoas vieram com duas métricas distintas. Primeiro, eu olho para as origens dessas pessoas, eu construo métricas da intensidade de cultivo de lavouras, de uso de tratores e de cooperativas nessas regiões antes da Revolução Verde, ou seja, ali nos anos 60, e aí eu construo como se fosse um índice de características das origens dos meus trabalhadores na agricultura, e a gente mostra que o nosso choque, né, ou seja, a Revolução Verde aumentou a presença de trabalhadores que vêm de regiões mais intensivas em lavouras, mais intensivas no uso de tratores e mais intensivas em cooperativas, né? Acho que essa é a primeira maneira de dizer que, olha, esses trabalhadores que migraram para essa região, né, como depois da Revolução Verde, foram, sobretudo, trabalhadores vindos de regiões que já faziam algum tipo de agricultura mais moderna. Mas dá para dar um passo adicional sobre isso e olhar, olha, de onde que esses trabalhadores vieram, e aí você vê proporcionalmente um aumento grande dos trabalhadores que nasceram nos 3 estados do sul do país, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e uma queda dos trabalhadores que nasceram nos 4 estados aqui do Brasil Central, né? Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ok? Então, acho que aqui essa evidência, junto com a tabela anterior, mostra que a gente está falando de uma história que aumenta da demanda por capital humano geral, mas também por aumento da demanda por capital humano específico, ou seja, a Revolução Verde aumentou a demanda por trabalhadores com habilidades de escrita e matemática básica, mas também por trabalhadores que tinham alguma experiência com esse tipo de agricultura moderna. E aí, para entender o que esses trabalhadores estão chegando lá e estão fazendo, estão chegando no Brasil Central e estão fazendo, a gente olha a gente compatibilizou as ocupações do censo desde 1970 e criou uma métrica de ocupações técnicas e não técnicas na agricultura, e a gente mostra que tem o efeito de um aumento da proporção de trabalhadores nas ocupações técnicas, e uma diminuição da proporção de trabalhadores nas ocupações não técnicas, seja a proporção de uma com a outra, seja na coluna 2 e 3, a proporção dessas ocupações como o total das pessoas ocupadas nesse município. Eu acho que o que é importante aqui, o que é relevante, é que essas ocupações técnicas é basicamente lidar com tratores, lidar com fertilizantes, ocupações de técnicos agrícolas que ajudam os produtores a adotar novas tecnologias, ou seja, ocupações sobretudo relacionadas a usar mais capital ou mais insumos modernos na agricultura. Eu não vou mostrar aqui porque eu não vou ter tempo, mas tem um aumento grande, um ajuste consistente com isso, um ajuste grande do uso de capital na agricultura, ou seja, bastante consistente com essa ideia que, olha, a gente está mudando a natureza do trabalho agrícola porque agora tem que lidar com muito mais insumo moderno, ok? Bom, acho que esse é o grande parte do artigo, né, em que a gente documenta esses efeitos sobre capital humano, sobre como que mudou a demanda por capital humano nessa região, ou seja, como que a Revolução Verde afetou a natureza do trabalho agrícola e gerou uma série de ajustes no mercado de trabalho. Acho que o próximo ponto, eu acho que os últimos 5 minutos da minha apresentação, eu vou passar falando um pouco dos efeitos da Revolução Verde sobre produtividade. Nota que esses efeitos eles podem vir tanto do efeito direto da Revolução Verde, né, aumentando a produtividade total dos fatores e gerando mais produto condicional aos insumos existentes, mas também de ajustes, e ajustes sobretudo na quantidade de capital humano que existe nesse município, ou seja, esses ajustes que a gente documentou até agora na apresentação. Então, para olhar para isso, eu acho que eu olho tanto para a produtividade total, quanto para a produtividade para a produção de grãos, olho para a produção total, produção por trabalhador,
E o que aparece aqui é que são efeitos substantivos, tá? Da Revolução Verde sobre a produtividade. A gente está falando aqui da Revolução Verde, basicamente gerando um choque de um desvio padrão da nossa métrica de potencial para cultivar soja, aumentando em torno de 20% até 35%, 36% um aumento relativo da produção por trabalhador no geral. Esse aumento vem, sobretudo, né, da produção de grãos. Eu acho que o ponto da coluna 3 e 4 é isso, mas essa aqui eu acho que a coluna 2 é o número importante, ou seja, a gente está falando que um choque de um desvio padrão na nossa medida de tratamento aumenta no longo prazo em torno de 35%, gera um aumento relativo de 35% na produtividade, ok? E aí, como que a gente quantifica quanto desse choque veio simplesmente de um aumento da produtividade total dos fatores, quanto que veio de ajustes de capital humano, como que a gente diferencia entre essas duas coisas? A gente constrói um modelo, né, um modelo baseado em uma função de produção Cobb-Douglas entre terra, capital físico e capital humano, e que vai ter um parâmetro de produtividade que vai ser o que a Revolução Verde mexe. Eu acho que o ponto relevante aqui é que o choque de produtividade aumenta mais o produto marginal dos trabalhadores qualificados do que dos trabalhadores não qualificados. No nosso modelo, a terra vai ser fixa, o capital físico vai ser 100% móvel entre regiões, e o capital e o trabalho vai ter uma curva de oferta positivamente inclinada, os mercados vão ser competitivos, os fatores vão ser pagos, os produtos marginais. E aí, resolvendo esse modelo, basicamente dá para decompor o efeito de um choque na tecnologia, né? Ou seja, o efeito da Revolução Verde sobre o produto por a produtividade, né? O produto por trabalhador, entre um efeito direto e um efeito de capital humano, que basicamente vai ser a elasticidade da quantidade de capital humano no município em relação ao choque, ponderado aqui pela razão entre o share do trabalho na economia e 1 menos o share do capital, ok? Para medir o share do trabalho do capital, na realidade a gente não tem nenhum dado muito bom, não tem nada muito específico para falar, a gente vai na literatura, pega parâmetros usados na literatura, basicamente meio para o share do trabalho e 0,3 para o share do capital na agricultura, e o nosso desafio é basicamente medir o capital humano. Para medir o capital humano, a gente constrói um índice SES. A gente vai começar pensando em 2 tipos de trabalho, né? Trabalho não qualificado, trabalho qualificado. E para construir esse índice SES, a gente precisa estimar o epsilon, que é a nossa elasticidade de substituição entre os 2 tipos de trabalho. Para isso, a gente basicamente vai utilizar dados de emprego e trabalho. Nota que essa elasticidade de substituição é um parâmetro da demanda por trabalho, né? Então, para estimar ela, a gente precisa de um choque de oferta, e o nosso choque que a gente está explorando na Revolução Verde é um choque de demanda, né? A gente meio que usou ele para estimar a elasticidade da oferta de trabalho de diferentes tipos de trabalhadores. Então, para isso, a gente vai utilizar uma estratégia empírica um pouquinho diferente, que a gente vai combinar dados de salário e emprego, seguindo basicamente a literatura de trabalho, Katzenmurphy, Carden, Lemier. A gente começa olhando para trabalhadores não qualificados, sendo trabalhadores que têm menos de 4 anos de escolaridade, e qualificados trabalhadores com mais de 4 anos de escolaridade, estima essa elasticidade de substituição, apesar do ponto de vista de estratégia empírica, tem várias críticas que dá para fazer o que a gente está fazendo, tá? A maneira que a gente está abordando isso. O epsilon que a gente estima é bastante próximo com alguns números da literatura, então a gente estima o epsilon de 1,82, tá? Uma elasticidade de substituição entre esses 2 grupos. Depois, eu acho que uma crítica desse primeiro índice é que a gente não capta essa dimensão, que também é importante, que são essas diferenças entre imigrantes e nativos, ou seja, trabalhadores nascidos na região ou nascidos em regiões, em áreas onde já existia agricultura intensiva em capital. Então, o que a gente faz? A gente expande essa SES para, ao invés de ter 2 tipos de trabalho, ter 4 tipos de trabalho, que vão ser basicamente os grupos de migração por educação, e a gente reestima estima o epsilon um pouco maior aqui de 3,95, ou seja, os trabalhadores parecem ser mais, ter um grau de substitutabilidade entre eles um pouco maior, mas ao mesmo tempo a gente tem uma heterogeneidade entre trabalho de nativos e imigrantes que pode ser relevante para a nossa computação. E aí, feito isso, feito o epsilon, a gente constrói nossas medidas de capital humano e estima
qual que foi o efeito da Revolução Verde sobre as métricas de capital humano. Acho que tem duas mensagens aqui dessa tabela. Se a gente olhar para as colunas ímpares, né, a gente está vendo os efeitos que a gente estima, e basicamente os efeitos, quando a gente inclui migração, são maiores. Apesar da elasticidade de substituição aumentar, os efeitos ainda ficam maiores, ou seja, incluir essa heterogeneidade entre migrantes e nativos acaba aumentando o quanto que a Revolução Verde aumenta o capital humano, mas, em geral, você tem um aumento grande, um aumento substantivo de capital humano nas regiões mais que se beneficiaram mais da Revolução Verde. O aumento é maior em 1991, sugerindo que tem alguma dinâmica aí, que o capital humano é mais importante nas fases iniciais da adoção de tecnologia. E aí, nas colunas pares, o que a gente pega? A gente combina esse efeito aqui com os factor shares para computar quantos por cento do ganho de produtividade é explicado pelo capital humano, e a gente acha números que são, no mínimo, em torno de 1/5, e que são maiores, em geral, para quando a gente inclui migração, né? Então chega aqui próximo de 1/3, né, quando a gente está incluindo migração, mas o que é interessante é que são números bastante relevantes, principalmente nesses períodos intermediários, ou seja, no início do processo de adoção de tecnologia. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar hoje. Eu não vou passar a conclusão. Acho que assim, a gente documenta os efeitos da Revolução Verde sobre demanda por capital humano e sobre produtividade, e mostra, acho que nesse artigo, acho que a grande implicação é que parece que esses efeitos são centrais, o capital humano parece ter um papel central para permitir a difusão de tecnologias na agricultura. É isso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Arthur. Excelente seminário. Vamos abrir para perguntas. Eu sei que já tiveram bastante perguntas longas, mas agora é o momento de vocês elaborarem mais. Cláudio apareceu. Se Cláudio, que acabou todo o trabalho, quiser falar alguma coisa também. Deixa eu ver se Cláudio quer falar. Não, desculpa, eu estava no outro seminário, então eu só consegui chegar agora, mas se tiver perguntas, eu participo aqui, ajudo o Arthur. Não, tranquilo. Começar Agora é a com uma hora para as pergunta bem perguntas pontual difíceis. do Wellington, que ele fez a pergunta diretamente para mim, então vocês não estão vendo. Ele pediu para você clarear um pouquinho, Arthur, qual foi o conceito de migração que você utilizou no paper? Tá bom. Basicamente, a gente olha para se os trabalhadores nasceram naquele estado ou não. Então, basicamente, a gente codifica como imigrante uma pessoa que não nasceu naquele estado. Nota que nos censos mais recentes você tem informação de onde a pessoa estava 5 anos antes, que dá para fazer uma medida de migração mais fina. O que a gente consegue fazer é isso, mas o que dá para mostrar é que isso está vindo, sobretudo, de pessoas que migraram nos últimos anos. Então, não tem nenhum efeito para pessoas que migraram, por exemplo, há mais de 10 anos, o que eu acho que é um pouco consistente com a pergunta que o Henrique fez sobre pre-trends. O Sense. Oi, Arthur. Muito legal ver o trabalho de volta na pista aí. Tá excelente. Uma dúvida que eu tenho a maioria dos resultados que vocês têm ali de employment, de wage e tudo mais é para o setor agrícola, né? Isso. Como é que vocês definem esse setor? Eu imagino que seja pelo código da CNAE ou de ocupação. E se você tem alguma possibilidade, eu sei que é uma tarefa difícil, de tentar incluir ali ocupações que são relacionadas ao agronegócio, mas que não são agrícolas per se. Por exemplo, o cara que é consultor veterinário, o vendedor de máquinas, vendedor de insumos, o que eu imagino que pode até aumentar ainda mais o escopo dos efeitos, porque são ocupações de ainda mais high skill. Sim. Então, essa é uma ótima pergunta. A gente faz de duas formas, tá? A gente, de uma maneira mais simples, para tentar incorporar coisas que não estão codificadas no censo como atividades agrícolas, a gente olha para pessoas morando em áreas rurais. Aí depois a gente também faz, e os resultados são muito parecidos se a gente restringir só para atividade econômica sendo agricultura, tá? Mas, por exemplo, naquela tabela que eu mostrei sobre a estrutura ocupacional, eu coloco todo mundo, todas as ocupações no denominador, até para entender como que isso está mudando, porque tem um certo nuance aí que a gente não pega. É curioso que quando a gente olha só para o setor urbano, tem um crescimento grande de emprego, até maior do que no setor agrícola, tá? Proporcional
Então, se a gente restringir para o setor urbano, que parece ser liderado por duas coisas, por manufaturas conectadas com a agricultura, então o setor alimentício, principalmente forward linkage, tá? Não parece ser downward linkage, e também de setor de serviços. Okay. Serviços não, desculpa, comércio, que eu acho que pode estar relacionado com a sua pergunta. Bacana. Você quer falar mais alguma coisa? Não? Vamos lá. Só pulando aqui a pergunta que está na frente por causa do Henrique. O Henrique pergunta, você sabe dizer se houve alguns efeitos de externalidade dessa migração de pessoas mais capacitadas? Pensei também em demandas por serviços, que está mais relacionado com a pergunta do Eduardo. Não sei. Na realidade, eu acho que, assim, anedoticamente, eu diria que parece que essas regiões que receberam mais imigrantes têm serviços públicos melhores, bens públicos melhores, mas isso não é uma coisa que a gente olhou. E aí tem uma outra pergunta do Henrique aqui também, né? Quando a gente olha para os nativos, não tem feito nenhum emprego. Tá? Não tem feito nenhum emprego dos nativos, e na realidade uma queda de curto e médio prazo do emprego dos nativos menos qualificados. Tem uma pergunta também do Savoldi, ele pergunta, além do capital humano, quais os demais determinantes para a adoção de tecnologias? Bom, acho que assim, a literatura é muito ampla nesse sentido, eu acho que tem determinantes desde o seu vizinho adota ou não, ter acesso à assistência técnica, então é uma literatura muito ampla. Eu acho que o que a gente tenta é olhar só para esse mecanismo específico, qual que é o papel do capital humano. Sérgio Leão. Opa, tudo bem, Arthur? Parabéns aí pelo trabalho aí de vocês. O que eu estava assistindo e pensando era o seguinte, a pergunta inicial de vocês era, olha, o que determina a adoção diferente, a pergunta, assim, um dos motivações, adoção diferente de tecnologia em vários países, né? Aí, quando a gente olha esses resultados que você apresentou, parece que o que determinou ali foi migração, né? Você, como disse, você tem uma nova tecnologia, precisa de capital humano. Agora, de onde vem esse capital humano? Esse capital humano está parecendo estar vindo do sul. Aí, uma outra questão ali é relacionar, talvez, alguma coisa com capital, né? Você não pode, por exemplo, você tem isso aqui, teve a demanda por capital humano, provavelmente teve uma demanda grande por capital, essas duas coisas são bem complementares, né? E também sobre a questão da propriedade dessas terras, né? Eu cresci nessa região de expansão de soja e realmente era tudo gaúcho que eram os proprietários. Então, assim, anedoticamente, parece que a história você tem uma região que ficou potencial produtivo bom. Aí o que acontece? Tinham pessoas que tinham capital humano, tinham capital, e elas se aproveitavam daquela situação, migraram para lá, compraram as terras e implementaram a tecnologia. Aí a questão é, por que isso é interessante? Interessante, olha, se você não tivesse, por exemplo, esses gaúchos, esse pessoal lá no sul, com esse capital humano, provavelmente não poderia ter utilizado isso. Talvez vocês podem usar isso de alguma forma. É mais uma sugestão mesmo. Cláudio, quer comentar alguma coisa? Você está com a mão levantada? Ele levantou antes, eu ia tirar, mas Quero sim falar só duas coisas rapidamente. Sérgio, acho que esse ponto que você está fazendo é um ponto crucial, né? Eu acho que um dos, digamos assim, dos conflitos que a gente tem nesse trabalho, Arthur sabe bem disso, que a gente já discutiu isso várias vezes, né? Se esse é um trabalho de capital humano ou ele é um trabalho sobre migração, né? E no fundo é um trabalho das duas coisas, né? Porque como você falou direito, você não tinha talvez o capital humano local naquele lugar. Se você pensar numa economia regional fechada, você não tinha o capital humano, e talvez se você gerasse essa nova tecnologia e aumentasse o retorno à educação, né? Por exemplo, Foster e Rosenzweig, que eles mostram no caso da Índia com a Revolução Verde lá,
eventualmente as pessoas iriam se escolarizar, se especializar e teria gerado isso, mas teria demorado muito tempo. E o que foi fundamental é que a nova tecnologia e a adoção interagiu com o fato que você tinha pessoal escolarizado e capacitado, etc., para migrar para lá e fazer isso. Então, assim, eu concordo plenamente com você. É uma história que a gente ainda está meio que ajustando de como contar, quanto que é mais uma história de capital humano e quanto que é mais uma história de migração. No fundo, eu acho que é os dois juntos, né? Na verdade, é isso, né? Essa combinação de você ter capital humano e migração. E aí a questão é como que você, digamos assim, costura a história para contar ela dessa forma. E só relacionado com a pergunta anterior, que eu não sei quem foi que perguntou, mas eu acho que, por exemplo, essa coisa de olhar para os efeitos sobre a nova geração de capitão humano, etc., que foi uma coisa que a gente não fez, mas que é relacionado com que algumas pessoas já fizeram em outros contextos, ou que com o Rudy e o Rodrigo a gente fez o nosso paper lá dos núcleos, eu acho que seria super interessante, assim, né, como uma tese, alguém que queira olhar para isso, que é olhar para os investimentos em capital humano da geração seguinte, né? Imagino eu que hoje você vai ali para o Mato Grosso, é totalmente diferente, as escolas que existem lá, etc. Então, acho que seria super interessante mesmo. Só para complementar muito rapidamente o ponto do Cláudio, eu acho que a maneira como a gente está fazendo hoje é assim, independente de se veio via migração, se foi acumulação de capital humano, a verdade é que a elasticidade da oferta do capital humano era bastante alta nessa região. E aí que por isso você conseguiu ter esse ajuste tão rápido. Então, assim, a gente está entrando menos no mérito se veio via migração, poderia ter sido um programa de produção de construção de escolas, não teria problema, mas isso que permitiu a região se beneficiar desse choque tecnológico. Mas pode passar para frente aí, Rodrigo. Tem mais perguntas. Arthur, só um comentário antes. Tem algumas pessoas mandando mensagem aqui perguntando sobre o paper. Aí olharam aqui no seu site, parece que não está disponível. Se te mandar e-mail, consegue ter acesso? O abstract e a introdução estão no meu site, mas até o início da semana que vem o paper completo está no site. Pronto, ótimo. O commitment device do seminário está funcionando bem. Marcelo. Opa. E aí, pessoal, tudo bem? Parabéns aí, Arthur. Muito legal o trabalho. O que eu fiquei pensando assim, é um pouco sobre esse mecanismo que vocês estão na cabeça de vocês, né? Sobre a adoção de tecnologia, assim, porque na minha cabeça, olhando, né, o artigo, me parece muito mais uma coisa sobre mudança relativa para a agricultura vis-à-vis pasto, por exemplo, a agricultura mais... O que acontece? O que eu imagino que está acontecendo? Assim, você tem essa nova tecnologia, as novas sementes, que aumentam o retorno relativo da agricultura vis-à-vis, sei lá, pasto, pecuária, que são tecnicamente menos sofisticadas e necessitam de menos capital humano, né? E aí você passa para o retorno relativo dessa atividade que é mais intensiva, né? Que é mais intensiva em capital humano, passa a ser maior, aí você tem essa então, para mim, se eu estou correto, me parece mais uma história sobre não a adoção de tecnologia, mas mais expansão da agricultura, né? Assim, faz sentido? De certa forma, a gente está interpretando adotar soja como adotar uma nova tecnologia. Porque tem mais insumo, então, no fundo... Então, no fundo, vocês estão... Não é sobre adotar especificamente aquela semente específica, mas adotar soja, né? Tipo, mudar a atividade agrícola, né? Isso. Acaba que é um pacote tecnológico, né? Até hoje, eu acho, na agricultura brasileira, é um pacote tecnológico muito fechado. Então, nessa época que a gente está estudando, adotar uma dessas sementes, podia ser, sei lá, da FT, da Embrapa, da UFV, alguma dessas, junto com muito capital, muito fertilizante, porque o solo é ruim, e esse é o pacote tecnológico. Da mesma forma que hoje, por exemplo, o pacote tecnológico digamos, transgênicos, plantio direto, safrinha, muito herbicida, glifosato ali, meio que o pacote tecnológico é esse. Uhum. É difícil separar essas coisas. Então, a gente está... A métrica de adoção meio que é soja por isso, porque soja, nessa região, meio que implica um pacote tecnológico.
Entendi. Posso complementar com uma dúvida, na verdade, que eu fiquei assim. Aí vocês focam muito nessa diferença. Acho que tem o paper da Buchos também faz isso, né? Usando essa diferença de potencial agrícola para soja, alto input, né, versus baixo input. E para assim, fiquei me perguntando assim, se vocês deram uma olhada para como é que o milho muda, tipo, milho input alto, input baixo, essa tem efeitos parecidos ou tipo é uma coisa específica da soja? Tem uma correlação entre essas duas coisas? Eu já olhei para isso, eu não estou com o número na cabeça, Marcelo, mas eu acho que o efeito não era muito parecido, na realidade. Não era parecido. O que no nosso, o grande driver é o alto, e eu acho que uma coisa importante em relação ao paper da Paula Bustos é que a gente escolhe todos os parâmetros tecnológicos, climáticos, etc., dos nossos, são muito próximos do nosso contexto. Então, são sementes convencionais, não são GMOs, é o clima do período, praticamente. Então, acho que o nosso é um contexto bem bom para usar essa medida dela. Porque ela não usa o input alto como sendo GMO, como sendo geneticamente modificado? Ela interpreta dessa maneira, né? Sim, mas assim, na documentação lá... Pois é, eu lembro, já teve... Eu já... Mas sei que enfim... esse debate meio Ritas, né? Tá bom. Não, beleza, era só isso. Valeu, gente. Parabéns. Antes de continuar com as perguntas, pobre aqui para o Cláudio, que levantou a mão. Não, só para complementar essa pergunta do Marcelo, tudo bom, Marcelo? Eu acho que, na verdade, é um bom ponto, né? Mas eu acho que o que é diferente da soja, pelo menos assim, Arthur sabe mais do que eu, mas na minha ignorância sobre o tema, ou pequeno conhecimento sobre o tema, o que é diferente é que, na verdade, sem essa nova tecnologia, você não podia plantar soja naquele lugar, mesmo se você quisesse, né? Então, assim, o que a Embrapa fez foi criar uma nova maneira que você, com aquele tipo de solo e com aquele tipo de clima, pudesse plantar soja. Então, é uma nova tecnologia nesse sentido. Essa escolha não estava ali antes, era feijão, milho, pecuária, você tem razão. Então, assim, o que você faz você tem uma nova tecnologia que diz, olha, a partir de agora, você pode plantar isso aqui com essa produtividade em tese elevadíssima, entendeu? Se você fizer a coisa direito. Então, acho que é nesse sentido, eu acho que é uma nova tecnologia. Obrigado, Cláudio. Então, continuando, tem uma pergunta do Caio. Caio pergunta, vocês saberiam dizer se os municípios que observaram a migração tiveram efeito negativo? Estou pensando em displacement effect, no caso, emigração. Então, tem uma saída, né, desses trabalhadores nativos menos qualificados, eles saem da agricultura e eles são absorvidos, sobretudo, no setor urbano daquele próprio município. Então, de certa forma, se olhar lá para o que está acontecendo com os trabalhadores menos qualificados que nasceram naquela região, é bem parecido com o paper da Paula Bustos, ou seja, a tecnologia está chegando e eles estão saindo do setor rural. Então, esse displacement effect, aí eu não sei o que está acontecendo exatamente com o salário no setor urbano, com a dinâmica ali, o que está relacionado, porque o setor urbano também está crescendo muito, porque está gerando, como o Eduardo falou antes, né, demanda por comércio, por serviços ali muito grande, mas assim, eles não vão para outros lugares, aparentemente eles vão para o setor urbano do mesmo município. Tem uma pergunta também do Lucas, ele fez a pergunta enquanto o Marcelo estava falando, então, só para contextualizar, ele fala o seguinte, mas no caso, seria a adoção de uma nova tecnologia, plantar soja, ou apenas mudar o local de produção? Seria os agricultores do sul com capital humano técnico mudando para a região mais rentável? Eu acho que aqui é o ponto do Cláudio, né? Não existia essa opção de plantar soja no Brasil Central antes dessas tecnologias. Então, pode ser que o cara, em equilíbrio, ele está fazendo coisas muito parecidas com o que ele estava fazendo no Rio Grande do Sul, mas, de fato, ele só consegue fazer porque surgiu uma tecnologia pensada como sementes, como um conjunto de sementes que permitia produzir naquela região. O Salvoldi perguntou aqui qual a participação da cooperativa na retenção e atração do capital humano qualificado?
Anedoticamente, as cooperativas são uma parte importante dessa história. Eu não tenho... a gente não fez nada formal sobre cooperativas, mas eu acho que é uma questão na linha do Cláudio, né, de boas questões que estão por aí. Eu acho que assim, entender melhor, ter algum choque exógeno da presença de cooperativas, entender como que isso afeta desenvolvimento agrícola e desenvolvimento humano em geral dessas regiões é importante, porque parece que elas tiveram um papel muito importante, principalmente nessa época, nos anos 70 e 80. Hoje em dia elas perderam um pouco do papel, eu acho que assim, até reflete, acho que assim, tem muito menos papel de cooperativas hoje em dia do que tinha antes. Você tem outra pergunta? Arthur, talvez uma pergunta um pouco mais complicada, mas se você puder me refrescar no modelo ali, como entra o capital físico na região, porque anedoticamente a gente tem essa ideia de que os migrantes foram, não só da região sul, mas principalmente do sul, para essa região não só com capital humano, mas com dinheiro também. Eles iam vender suas terras lá que valiam muito mais no Sudeste Sul, e aí compravam 400, 500 hectares lá no Mato Grosso. Então, você está tendo o pessoal trazendo essa demanda, essa tecnologia, trazendo capital, trazendo labor, mas também trazendo capital físico. Eu não lembro agora como é que isso entra no modelo de vocês, mas acho que complica um pouco mais a história aí, porque me parece que a história é só um choque de capital humano, mas não físico. Então, a maneira como a gente se livra disso no modelo ali é que a gente supõe que a oferta de capital físico é 100% elástica a um preço R. E aí, com isso, basicamente, o capital físico que você acumular vai ser uma função perfeita da quantidade de capital humano que você tem. O que, de fato, assim, pelo que você está contando, se essa for a história, basicamente as coisas estão caminhando juntas, o nosso modelo não é tão ruim nessa dimensão. Mas a gente não tem. Se a gente colocar, por exemplo, um mercado, acumulação de capital físico totalmente diferente, fora do modelo, o que vai mudar, na realidade, é só o efeito do capital humano, a elasticidade do capital humano ao choque, vezes uma função ali dos shares. Então, se você tirar tudo que está caminhando via capital físico, né, que o cara vem com capital humano e eles vão acabar acumulando mais capital fixo, sei lá, físico, alguma restrição de crédito, alguma coisa, o que vai mudar é que aquilo ali vai virar só o labor share. Então, ao invés de ser o labor share dividido por 1 menos o capital share, vai ser só o labor share ali. Nessa decomposição é simples, mas na prática é muito difícil distinguir, né, esses dois movimentos. O Cláudio tem um comentário também? Rapidinho, só. Eu acho que o que é talvez importante disso é se a gente acha que a adoção de tecnologia ela tinha algum tipo de increasing returns em relação ao tamanho da terra, né? Você poderia comprar, né? Dado que a gente está interessado no papel do capital humano, sempre quando isso não for diferente entre as regiões, né? Ou seja, que isso não varia com esse increase in returns, isso não seria um problema a princípio. Mas o que eu acho que é mais interessante do seu ponto, talvez, eu acho que é o ponto de que, se o mecanismo é esse, talvez o equilíbrio que você gerou nessa nova fronteira foi um equilíbrio de uma concentração de terra muito maior que você tinha no Rio Grande do Sul. Né? Imagina um mundo onde cada um está vendendo lá sua terra para comprar uma nova fazenda no Mato Grosso. As fazendas que você está conseguindo comprar no Mato Grosso vão ser muito maiores, o que talvez gerou uma dinâmica de concentração de terra diferente, que muita gente, na verdade, já documentou de uma maneira ou de outra. Tem uma discussão, eu acho, né, até na literatura sobre isso, pelo que eu entendo. Né? Não é minha especialidade, mas pelo que eu entendo, tem uma... Então, assim, por exemplo, acho que essa é outra pergunta também em aberto. Né? Se, por exemplo, essa fronteira gerou uma distribuição de terras diferentes que pode ter afetado outras coisas, inclusive a própria acumulação. Assim, não está diretamente relacionado com capital humano, em parte pelo modelo e em parte porque eu acho que não vai ser correlacionado com uma região ser melhor ou não para a adoção de soja nesse sentido. Mas eu acho que é uma pergunta interessante. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Se não... do Tito. Ele pergunta, Arthur, acredita que esses efeitos da adoção da soja seriam semelhantes para regiões agrícolas com outras culturas, como o Vale do São Francisco?
Difícil, né? Previsão fora da amostra é sempre do trabalho de história econômica, então, mas acho que é diferente. Acho, assim, uma coisa que eu tenho bastante confiança para falar, não sei dizer, mas hoje o crescimento da soja, por exemplo, no Mato Piba, envolveu muito menos capital humano, aparentemente. Também envolveu produtores grandes, gaúchos, indo com capital, mas muito, acho que os efeitos sobre capital humano, sobre a economia local, muito menores do que nessa época, em parte porque hoje você tem uma estrutura muito melhor, você conhece muito melhor o pacote tecnológico. Então, lá nos anos 70, os caras estavam literalmente indo lá, juntavam na cooperativa, ficavam, plantavam arroz, aí tentavam plantar soja em 200 hectares, dava errado, trocava, ia, pegava mais crédito no Banco do Brasil. Hoje, assim, você vê se a terra é boa ou não por satélite, chega lá com um pacote tecnológico, faz tudo e não tem muita incerteza. Então, acho que esse tipo de efeito que a gente documenta aqui é bem específico, assim, do momento que tinha uma inovação, que você tinha que aprender como adotar ela. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então é isso. Arthur, muito obrigado novamente. Muito legal o seminário. Acho que foi um dos melhores debates pós apresentação que a gente teve. E então, deixo aí aberto para você, o Cláudio, deixa eu aqui tirar o Cláudio do mudo também, caso vocês queiram fazer alguma consideração final. E agradeço novamente por ter aceitado um convite tão em cima da hora. Não, é isso. Acho. Obrigado, foi ótimo apresentar e obrigado pelos comentários, todo mundo, ótimos comentários e é isso. Valeu. É isso. Então, a gente esqueceu de bater palma, né, para o palestrante. Vamos bater palma e até a próxima, daqui a 2 semanas, tá bom? Então, um abraço a todos, boa semana. Tchau, gente. Obrigado.